Meus irmãos, nós vamos ainda estar dirigindo ao Senhor nosso Deus uma oração, e eu peço que os irmãos estejam intercedendo em favor da vida da irmã Anailde, né? Ela faz parte da nossa equipe aqui de ministros de louvor, em favor de todos os familiares, pois a avó dela faleceu hoje. E a Anailde é filha do missionário Domingos, né? O missionário Domingos cuida da Igreja Batista lá na cidade de Fortuna. Então nós vamos estar orando nesse momento pela família que está enlutada. Outras situações, os irmãos estejam apresentando também diante do Senhor em oração nessa noite. Nós temos outros irmãos que estão no processo de recuperação de saúde, né? A irmã Francisca Cruz já está bem melhor, graças a Deus. O irmão Cleuber teve uma situação bem difícil. Foi hospitalizado, mas já está em casa. Hoje pela manhã o meu pai fez uma cirurgia dos olhos. Já está em casa se recuperando também. Então nossa gratidão a Deus. Então apresente nesse momento essas situações e outras que você tenha conhecimento. Nossas crianças, amigos de missões, em nome de Jesus também. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos nessa noite em Tua presença. E na Tua presença existe plenitude de alegria. Na Tua presença nós encontramos paz, a verdadeira paz, a qual o mundo jamais pode proporcionar, jamais pode oferecer. Na Tua presença nós encontramos segurança. Na Tua presença nós encontramos o sentido da vida. Na Tua presença nós encontramos proteção, segurança, refúgio, fortaleza. Bendito seja o Teu nome, ó Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Visita nesse momento a irmã Anailde, seus irmãos, seu pai, missionário Domingos, e todos os membros da família que está enlutada, que estão vivendo esse momento de luto. Que o Senhor os sustente com o Teu poder, com a Tua graça maravilhosa. Obrigado, Senhor, pela cirurgia que foi realizada em meu pai, pela cirurgia que foi realizada também na irmã Francisca Cruz, pela recuperação do irmão Cleuber. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado. Nós não merecemos e nenhum deles também merecem, pois não existem seres humanos, pessoas que mereçam receber algo de Ti. Tudo é pela Tua graça, pelo Teu amor, pelas Tuas misericórdias, pela Tua bondade. Oramos em favor de outros irmãos e irmãs que estão também passando por provações, por dificuldades. Que o Senhor os sustente com Tua graça maravilhosa. Abençoe a cada um dos nossos amigos de missões. Abençoe nossas irmãs que têm se dedicado a cuidar desse ministério e têm dado testemunho e compartilhado da Tua palavra ao coração deles. Transforme-os pelo poder que a Tua palavra tem. Transforme-os pelo poder do Evangelho, pelo poder do Teu Espírito Santo presente na vida deles. Transforme-os para que sejam filhos melhores, para que sejam crianças tementes a Deus, para que venham crescer tendo um bom testemunho diante de Deus, diante da sua família, diante de todos os homens. Ó Pai, também Te suplicamos nesse momento, fala conosco
através da Tua palavra mais uma vez. Nos dê toda a graça e a direção que nós precisamos. Não deixe eu falar nada de mim mesmo, mas que eu possa compartilhar a palavra do Senhor nessa noite a cada um dos Teus filhos e filhas que nos ouvem nesse momento. Assim oramos no nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Então, nossas crianças, os amigos de missões, de 4 a 8 anos, tá certo? De 4 a 8 anos podem ser conduzidos para as suas classes, os demais permaneçam aqui no templo. Eu convido os irmãos a abrirem comigo a palavra do Senhor na carta de Tiago. Carta de Tiago. Deixe então a sua Bíblia aberta nesse momento na carta de Tiago, e eu quero começar esse tempo aqui com algumas perguntas direcionadas a cada um dos irmãos, a cada um de nós. Eu vou começar com uma bem simples. Qual a sua religião? Qual é a sua religião? Você sabe quantas religiões existem aproximadamente no mundo? Eu digo aproximadamente porque é praticamente impossível dizer quantas religiões existem no mundo hoje, porque praticamente todo dia surgem novas religiões. Mas só para você começar a entender um pouco o que nós queremos compartilhar em nome do Senhor Jesus nessa noite. Segundo alguns dados, algumas informações, as religiões que são licenciadas em todo o mundo, aquelas que têm uma autorização do governo, vamos assim dizer, para funcionar, aquelas que têm algum tipo de registro, são aproximadamente 4.200 religiões. Isso apenas daquelas que têm um certo tipo de licença para funcionar. No Brasil, juntando tudo, nós temos, creio que, algumas centenas, entre aquelas que são licenciadas e outras tantas que foram fundadas em algum quintal de alguma casa. Alguém teve lá uma visagem e decidiu criar, então, a sua própria religião. E nessa noite eu quero compartilhar com a igreja sobre o tema a verdadeira religião. Pode parecer algo um tanto quanto prepotente, mas que seja apenas a aparência, não há prepotência no que nós vamos estar compartilhando. Mas eu quero ver com você, que está aqui nessa noite, os que nos assistem, à luz da palavra de Deus, qual é a verdadeira religião. E talvez você possa até perguntar, pastor, mas se você disse que existem mais de 4.000 religiões no mundo, então como que nós podemos saber qual é a verdadeira religião?
E mais, pastor, o que é religião? De acordo com o dicionário da língua portuguesa, religião é a crença de que existe uma força sobrenatural, criadora do universo, de todas as coisas e pessoas, sendo essa força Deus. Religião é a crença de que esse Deus rege o destino do ser humano e, em razão disso, deve ser respeitado. Então, de forma básica e simples, esse é o conceito, a definição para o termo religião que nós encontramos no dicionário da nossa língua. No sentido original da palavra religião, ela deriva do latim religiones ou religare, cujo significado e sentido é religar aquilo que foi desligado. Portanto, o sentido é religar o homem a Deus. Mas então, diante de tantas religiões que existem no mundo, por exemplo, nós temos o cristianismo, nós temos budismo, hinduísmo, islamismo, espiritismo e por aí vai. São milhares e milhares de religiões. E aí, quando nós abordamos o cristianismo, por exemplo, dentro do cristianismo nós temos vários, vou colocar aqui segmentos. Nós temos o catolicismo, nós temos os evangélicos. E aí, dentro do contexto dos evangélicos, nós temos várias ramificações ou segmentos também. Temos os batistas, temos os assembleianos, os cristãos evangélicos, temos os adventistas e vários outros. E nesse meio todo nós temos ainda aqueles que são de uma religião ou de uma crença, de uma fé mais tradicional, histórica, como são o caso dos batistas, cristãos evangélicos, presbiterianos. Mas temos aqueles que são mais de um segmento pentecostal, como, por exemplo, os assembleianos. E temos aqueles que fazem parte de um outro segmento, que são os neopentecostais, como Universal, Mundial, Internacional da Graça. E a lista é enorme, se fôssemos ficar falando sobre isso, então o tempo seria de todo consumido só com essas colocações ou esse compartilhar. Mas então, diante de tudo isso, qual é a religião verdadeira? Porque muitas vezes nós sentamos com alguém que professa uma fé, que diz ter uma religião, e ela diz, não, a religião verdadeira é a minha. E aí nós então vamos defender, não, a religião verdadeira é a minha. E aí ficam nessa disputa e nessa queda de braço, e muitas vezes termina mesmo em discussão e muita confusão, e que não gera nenhum tipo de edificação e não contribui para nada. Mas então, qual é a verdadeira religião? A resposta a essa pergunta não poderia ser diferente, emana das Escrituras Sagradas, em especial de uma pequena carta, de apenas 5 capítulos, que foi escrita por alguém escolhido, separado por Deus. Um homem que recebeu a missão de liderar a igreja primitiva em um momento
muito desafiador, um momento de extrema provação, de muita perseguição. A resposta vem então da carta de Tiago. Mas eu quero aqui ainda pontuar. Suponha que você tivesse um irmão que fosse governador do seu estado. E você fosse o presidente de uma das instituições de renome no seu estado. E você tivesse que escrever uma carta. Escute. Você, como irmão ou irmã do governador do seu estado, ocupando a presidência de uma instituição importante no seu estado, e você tivesse que escrever uma carta. Nessa carta, ou nas cartas, geralmente as pessoas costumam se apresentar. Como que você se apresentaria nessa carta? Eu acredito que, quase que sem exceção, todos nós colocaríamos. Eu colocaria Fábio de Souza Ferreira, irmão do governador ou da governadora, presidente da instituição tal. Olhe agora para o capítulo 1 da sua Bíblia, na carta de Tiago, e veja como é que Tiago se apresenta aí. Como que Tiago se apresenta? Depois que ele cita o nome dele, qual é a palavra que vem posteriormente? Servo. Na língua grega, o original em que essa carta foi escrita, a palavra que vem aí é escravo. Agora, quem é esse Tiago? Esse Tiago aqui foi nada menos do que o presidente, o líder da igreja do Senhor Jesus, fundada na cidade de Jerusalém. E ele também é irmão do Senhor Jesus Cristo, filho de José e Maria, irmão por parte de mãe. Mas ele não diz aí, Tiago, presidente da igreja em Jerusalém, irmão do Senhor Jesus. Não, ele diz, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ainda um pouco mais sobre esse servo de Deus, só para que nosso coração possa realmente absorver e tremer diante da palavra que ele compartilha. Ele tinha um apelido, recebeu um apelido nada carinhoso. Quantos aqui já viram os joelhos de um camelo? Joelhos de um camelo. Quantos já viram os joelhos de um camelo? Nem que seja pela imagem de uma televisão, vocês já viram os joelhos de um camelo? Então, a canela é um pouco fina, mas os joelhos são grossos, né? Calejados mesmo. Por que os camelos têm os joelhos daquela forma? Já viram como é que eles fazem para que a pessoa possa, o dono possa montar neles? Eles têm sempre que se ajoelhar, os joelhos estão em constante contato com o chão. Sabe qual era o apelido de Tiago? Joelhos de camelo. Porque eram encaliçados de tanto se dedicar à oração. Então, é esse homem que cito como, eu cito, ele não citou, ele não disse isso sobre ele, mas nós sabemos, tanto pelas Escrituras, como também pelo contexto histórico, é esse homem que foi o líder da igreja do Senhor em Jerusalém, irmão do Senhor Jesus, que nos diz qual é a verdadeira religião. Qual é a verdadeira religião? E em suas palavras, a verdadeira religião, ela carrega
3 marcas extraordinárias. 3 fundamentos extraordinários. E nós vamos ver agora o primeiro deles. Está no versículo 26. Pode projetar para nós. Tiago 1:26. Quais são os 3 fundamentos, quais são os 3 pilares ou os 3 princípios que caracterizam, que definem de fato e de verdade a verdadeira religião? Então, o primeiro deles está no verso 26. E aqui diz assim: se alguém se considera religioso, se alguém diz que é uma pessoa religiosa, se alguém diz que tem uma religião fundamentada, verdadeira, então precisa atentar para isso aqui. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Você pode ler o restante? Sua religião não tem valor algum. Você se considera religioso, diz ter uma religião pela qual é guiado, mas não refreia a sua língua, então a sua religião é vã. Ela não tem valor algum. Não tem valor algum. Então, a primeira marca, o primeiro fundamento que caracteriza a verdadeira religião de uma pessoa é o domínio que essa pessoa tem, é a capacidade que essa pessoa tem de refrear a sua língua. E sobre a língua, Tiago, ele abordou muita coisa sobre o mal terrível que ela causa. Ele alertou de maneira intensa e insistente sobre os perigos que a língua causam ao seu dono, ao seu possuidor, a cada um de nós. Ele diz, por exemplo, no verso 6 do capítulo 3, assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar, doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Sobre o uso indevido, sobre o uso maldoso da língua, Tiago vai nos advertir no capítulo 4 e versículo 10. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está agindo como juiz. No capítulo 5, versículo 9, ele ainda diz: irmãos, não se queixem uns dos outros,
para que não sejam julgados, o juiz está às portas. A língua, de fato, ela é incontrolável. Porém, ela não é infreável. Tiago está dizendo que a primeira marca, fundamento ou princípio ou característica de alguém que está professando, que está vivendo uma religião verdadeira, é a capacidade que essa pessoa tem de, pelo Espírito Santo, conseguir refrear, ainda que não consiga controlar 100%, mas é possível refrear a sua língua e evitar falatórios e difamações. Nós temos inúmeras advertências e exortações da palavra do Senhor sobre o perigo que esse pequeno órgão exerce contra nossas vidas. Eu quero convidar você a olhar comigo algumas passagens que nós separamos nessa noite. Primeiro em Provérbios, pode compartilhar conosco, Provérbios capítulo 10, versículo 19. Provérbios 10, 19. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Há pessoas que falam demais, falam pelos cotovelos. Você está próximo a ela, você fica agoniado, porque elas praticamente não deixam você falar, você se expressar. Falam, 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 falam. Provérbios capítulo 15, versículo 4. O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Há pessoas que professam a fé, que dizem ter uma religião, que dizem crer no Senhor, mas no seu falar não conseguem direcionar uma palavra que restaura, uma palavra que cura. Suas palavras esmagam o espírito de quem ouve. Provérbios capítulo 21, verso 23. Quem é cuidadoso no que fala, evita o quê? Evita muito sofrimento. Quantas pessoas estão amargando em muito sofrimento por causa de suas palavras? Eu sou assim mesmo, quem manda na minha boca sou eu. Eu falo mesmo é o que dá na telha. Eu falo mesmo e eu não estou nem aí para o que vão dizer. Então repense a sua religião. Provérbios capítulo 25 e também o versículo 23. Como o vento norte traz chuva, assim a língua fingida traz olhar irado. E ainda Provérbios, capítulo 26, verso 28. Provérbios 26, 28. A língua mentirosa odeia aqueles a quem fere, e a boca lisonjeira provoca a ruína.
Você realmente deseja viver a religião plena e verdadeira? Nós desejamos? Então vamos refrear a nossa língua. Nós queremos ter uma vida feliz, desfrutando de uma religião que agrada os olhos de Deus. Olhe na sua Bíblia, Salmos 24, versos 12 e 13. Salmos 34, Salmos 34, versos 12 e 13. Pode colocar para nós. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Pode voltar ao verso 12. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Eu quero. Você deseja realmente isso? É de todo o coração? Você realmente quer isso? Você deseja isso aí? Eu quero, de todo o meu coração. Eu quero amar a vida e quero desejar dias felizes para a minha vida. Agora, qual é a receita? Verso 13. Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Olhe comigo ainda, Salmos 37, e versículo 30. Salmos 37, e versículo 30. A boca do justo profere sabedoria, e a sua língua fala conforme a justiça, conforme aquilo que é correto, aquilo que é direito, aquilo que é verdadeiro. Então, o primeiro fundamento: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Primeiro fundamento: refrear a língua. Deixar de falar mal das pessoas, especialmente dos seus irmãos. O segundo fundamento, verso 27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada. Observe, atente bem para essas palavras. Pura e imaculada. Traduz a ideia de verdadeira, traduz a ideia de plenitude, traduz a ideia de agradável, de aceitável. Tiago, irmão do Senhor Jesus, está dizendo: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como verdadeira, como agradável, como plena, como significativa, é esta. A segunda marca: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. Essa é a segunda marca de uma religião plena, de uma religião que é verdadeira diante do Senhor. Cuidar dos necessitados. Uma das maiores virtudes do cristianismo, o exemplo que emana de Cristo, que vem do Senhor para a sua igreja, para cada um de nós, é a capacidade que Ele nos dá pelo Espírito Santo, de colocarmos os interesses do outro
acima dos nossos. Nós estamos vivendo em um mundo em que, infelizmente, até aqueles que professam a fé, até aqueles que carregam o bom nome do Senhor e que se chamam de cristãos, vivem em completo egoísmo, porque só pensam em si mesmos. A preocupação maior deles não é saciar a fome dos famintos, mas é encher a sua barriga, encher a sua pança até o talo. A preocupação deles não é investir quem necessita, mas é andar bem vestidos e que os outros podem andar nu, não tem nenhum problema, ou maltrapilhos. O Senhor Jesus, no sermão profético, lá em Mateus, capítulos 24 e 25, lá quando será realizado aquela separação entre os bodes e as ovelhas, e ele colocará as ovelhas à sua direita, os bodes à sua esquerda. Então ele fala algo muito interessante lá. Ele fala justamente sobre esse cuidado aqui. Eu estive doente, e vocês foram visitar-me. Eu tive fome, e vocês me alimentaram. Eu estava preso, e vocês foram me visitar. E aí, aquelas pessoas perguntam, mas Senhor, quando foi que nós te vimos com fome, preso, doente, e fomos te visitar? Ele diz, todas as vezes que vocês fizeram a um dos meus pequeninos, foi a mim que vocês fizeram. Mas, meus amados irmãos, hoje nós somos uma geração de crentes e de cristãos que nós queremos ser visitados, mas não visitamos ninguém, a não ser se formos convidados para um churrasco, para comer uma pizza, para participar de um almoço. Dificilmente nós visitamos uma pessoa, um irmão nosso que está doente, a não ser que ele seja parente de sangue nosso. Se for só pela questão espiritual, é membro do corpo de Cristo, deixe isso aí para o pastor. Isso aí não é responsabilidade minha, é do pastor. E aí, a Bíblia que eu tenho e que você tem, diz que nós somos membros de um único corpo. O corpo de Cristo, e somos membros também uns dos outros. Mas nós alegamos, não, isso é função do pastor, de algum outro líder da igreja, não é função minha. Eu nem sei orar pela pessoa que está doente, então você está bom de morrer. Se você que é um crente não souber fazer uma oração por uma pessoa que está doente, pelo amor de Jesus. Ore, pelo menos o Pai Nosso. Pastor, mas eu não sei nem o Pai Nosso. Então diga assim, Senhor, tenha misericórdia da minha vida e cure essa pessoa. É uma oração. Pastor, e o que eu devo ler? Leia a Bíblia. Mas quais textos? Pegue o seu celular e coloque assim, faz lá não precisa nem escrever, aperta naquele microfonezinho do Google e coloca assim, quais textos da Bíblia eu devo ler para um doente? E você vai ter lá muitos. Mas enquanto você não faz essa pesquisa, leia o Salmo 23, por exemplo. Leia o Salmo 121, que fala sobre o socorro. Leia o Salmos 27, que fala sobre a proteção de Deus. Leia o Salmos 91. Se você não achar o livro dos Salmos, liga para o pastor.
Pastor, onde é que fica o livro dos Salmos? Eu não estou encontrando aqui, eu vim visitar aqui um irmão aqui na casa dele, a irmã. Estou aqui, pastor, na enfermaria aqui e não estou achando o livro dos Salmos. Cuidar dos órfãos e das viúvas. Uma expressão que representa o cuidado que devemos ter com os necessitados. Deixa para o pastor. E o que é lamentável é que tem pessoas que nunca saíram de sua casa para visitar um irmão que está doente lá na casa, na sua residência, que nunca foram lá no materno, no socorrão, visitar um irmão, membro do mesmo corpo que está doente, mas aí no dia que ele ou ela adoece, e que não vai alguém lá, se zanga logo e diz, olha, o pastor não liga para mim, a igreja não liga para mim, eu sou um coitado, uma coitada. Qual foi um dos princípios que Jesus ensinou lá no Sermão da Montanha? Tudo que vocês querem que os outros façam a você, façam primeiro vocês a eles. Primeiro. Hoje nós temos uma geração totalmente egocêntrica, só pensa em si mesmo, no seu próprio bem. E dizem que são cristãos. Dizem que têm uma religião verdadeira. Onde? O que eu vou dizer agora não é para meu orgulho ou minha glória de forma alguma. Mas por volta do ano 2000, eu era um adolescente, já convertido. Tive uma professora, crente, muito fiel, muito dedicada a Deus, em suas orações, na leitura da palavra de Deus. Constantemente eu visitava a sua casa, tanto para aprender sobre a disciplina que ela lecionava, mas também pelo conhecimento que ela tinha sobre Deus. Foi uma das primeiras pessoas que começou a falar para mim sobre Deus. Então, eu devo parte da minha conversão aos ensinos que eu ouvi dela. E visitando a sua casa com frequência, eu percebi que havia muito sofrimento ali, muita dor, havia muita confusão, havia muito choro e angústia que ela vivia ali. E aquilo passou a me preocupar bastante. E, por ser um novo convertido, eu comecei a questionar e a me perguntar, e em oração falar com Deus e dizer assim, Senhor, por que essa irmã, que é tão dedicada, que se demonstra, ou se mostra tão fiel ao Senhor, por que ela está passando por tanto sofrimento e tanta dificuldade dessa forma? E diante daquela situação, daquelas dores, daquele sofrimento, eu tomei uma decisão. Ela não era membro da minha igreja. Ela era membro de uma outra igreja aqui da cidade. E naquele dia eu tomei a decisão de passar o dia inteiro, das 6 horas da manhã até as 6 horas da tarde, em jejum e oração, para que Deus me revelasse a causa do sofrimento daquela irmã. E Deus me revelou em sua palavra. Deus me mostrou em sua palavra. Quando Ele me mostrou, a princípio eu não entendi, mas eu fui até ela, no finalzinho já do dia, início da noite, e compartilhei com ela. Ela entendeu. O que eu quero extrair aqui do princípio não é o que Deus me mostrou em si, a revelação sobre o sofrimento que ela estava passando, mas o fato de um adolescente
se preocupar com o sofrimento de uma pessoa que, embora não fosse da sua própria igreja, mas é membro do corpo de Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós. É tempo de nós nos avaliarmos e pensarmos realmente, será que eu não estou perdendo tempo? O terceiro e último fundamento, ou característica, ou princípio, que descreve uma verdadeira religião. O primeiro deles, refrear a língua. O segundo deles, cuidar dos necessitados. O terceiro deles, verso 27 do capítulo 1 de Tiago. Não se deixar corromper pelo mundo. Não se deixar corromper pelo mundo. Você sabe qual o significado do verbo corromper aqui? Eu trouxe para nós nessa noite. Não se deixar corromper pelo mundo. Você diz que tem uma religião, que professa uma fé. Você diz que a sua religião é verdadeira. Então, quem tem uma religião realmente verdadeira, aos olhos de Deus, que Deus aplaude, que Deus aprova, que é agradável a Ele, não se deixa corromper pelo mundo. O verbo corromper aí significa estragar, infetar, desnaturar, tornar podre, alterar o que é são e honesto, depravar, perverter, levar alguém a agir contra os seus princípios, subornar. Esse é o sentido do verbo que é colocado aí. Não se deixar corromper por esse mundo. Quantos de nós que professamos a fé não estamos com nossos hábitos corrompidos pelo mundo, estragados pelo mundo? Nossa forma de falar, nossas atitudes, nossas escolhas. Queremos participar do banquete espiritual que Deus oferece, mas não queremos perder nada que o mundo oferece, que o mundo proporciona. Queremos participar dos cultos de celebração a Deus, dos congressos, dos retiros espirituais, mas queremos também participar das festas, das baladas, das bebidas e dos vícios. Queremos nos apresentar no meio da igreja e sermos vistos como irmãos, como membros do corpo de Cristo. Mas queremos também nos apresentar diante dos ajuntamentos nas esquinas, nas casas de festas desse mundo afora. O que realmente, quais princípios têm ditado a sua trajetória? O que realmente tem guiado as suas decisões e as suas escolhas?
Tiago, no capítulo 4, nos adverte, 4:4, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês, que têm a mente dividida, purifiquem o coração, entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento, e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. De quem nós queremos ser amigos? Amigos de Deus ou amigos do mundo? É uma escolha que nós temos que fazer. Josué, já com idade bem avançada, reuniu a sua família e chamou toda a nação de Israel e reuniu diante dele e de sua família. E ele disse para eles: escolham hoje a quem vocês querem servir. Escolham hoje a quem vocês querem servir. Se ao Deus Todo-Poderoso que nos libertou, ou se aos deuses presentes nesse mundo. Eu e a minha casa, nós escolhemos servir o Senhor. Nós escolhemos servir ao Senhor. Quero concluir com as palavras do apóstolo João, no capítulo 2 de sua primeira carta, versos 15, 16 e 17. 1 João, capítulo 2, versos 15, 16 e 17. Ele diz: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Permanece para sempre. Quem faz a vontade de Deus. A verdadeira religião carrega como marca inconfundível, incontestável, o refrear a língua, o cuidar dos necessitados e o guardar-se de ser corrompido por este mundo. Por este mundo. Esta é, de fato, a verdadeira religião entre as milhares presentes nesse mundo. Quero convidar você a orar nesse momento. Você pode ficar sentado mesmo a princípio. E convido você a refletir sobre o que você ouviu nessa noite. Como é que está o seu coração? Não pense que o simples fato de você levantar a sua mão e vir aqui à frente, o pastor fazer uma oração por você, já resolve tudo. Já resolveu tudo.
você já está salvo e ponto final. Não é assim não. É necessário realmente refletirmos, analisarmos nossa vida e estarmos comparando ela com as Escrituras. Então curve sua cabeça agora e coloque seu coração diante do Senhor e peça que Deus trate com você. Peço para que Deus realmente tire do seu coração tudo aquilo que não o agrada, tudo aquilo que não está de acordo com a sua vontade. E se houver alguém nessa noite que deseja entregar sua vida a Jesus, então você tem a oportunidade também de fazer isso. Se desejar ser, a partir de hoje, um crente, um seguidor do Senhor Jesus, e buscar viver uma vida que o louva, que o agrada, que o glorifica. Se você desejar fazer isso, então você pode sair do seu lugar e pode vir até a frente, nós vamos orar por você. Os demais irmãos podem estar em oração nesse momento. Curve sua cabeça e ore. Senhor nosso Deus, nosso Pai Santo, Deus de todo amor, Deus de toda graça, Deus de toda verdade, justiça e santidade, misericórdias infinitas que se renovam todas as manhãs. Deus que é maravilhoso, Deus que é incomparável. Nós estamos nessa noite reunidos diante de Ti. Somos aqui uma parte do povo que o Senhor alcançou pela graça maravilhosa, a Tua graça maravilhosa nesta cidade. Alguns de nós já temos anos da decisão que tomamos. Outros são mais recentes. Mas independentemente do tempo, a minha oração nessa noite é que o Senhor esteja nos confrontando. É que o Senhor esteja, através do Teu Espírito, nos quebrando mesmo. E nos colocando totalmente humilhados diante de Ti. Que o Senhor nos leve a chorarmos por causa da podridão dentro de nós. Que o Senhor nos leve a chorarmos por guardarmos mágoa, ódio, amargura em nosso coração e não lançarmos isso fora. Que o Senhor nos leve a chorarmos por causa da nossa infidelidade diante do Senhor. Infidelidade muitas vezes com a igreja do Senhor, outras vezes com o nosso cônjuge. Que o Senhor nos leve a chorarmos de fato e de verdade pelo peso dos nossos pecados, pelo mal que ele nos causa e pela tristeza que eles causam no teu coração. Espírito Santo, nos leve e nos devolva ou nos conceda a capacidade de nos arrependermos novamente, de todos os dias estarmos avaliando-nos à luz da Tua Palavra, para saber se de fato nós estamos em Cristo ou se estamos enganados, se estamos apenas frequentando uma igreja, suas reuniões, seus cultos, mas nenhuma transformação real e verdadeira tem sido vista em nossas vidas, em nosso coração. Nossas atitudes não o glorificam, não o exaltam. Falamos como os ímpios, pensamos muitas vezes como eles. As palavras que estão na boca deles, nos lábios deles, muitas vezes têm estado em nossos lábios.
ó Senhor, tenha misericórdia, porque somente as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Porque se o Senhor fosse agir conosco como realmente merecemos, seríamos fulminados, seríamos destruídos. Muitas vezes, Pai, nós não entendemos, não compreendemos, não sabemos o que realmente significa ser um crente, um seguidor do Senhor Jesus. E estamos pisando com os nossos pés o sangue que escorreu por aquele madeiro, o sangue que o Senhor usou do teu próprio Filho para nos purificar do maldito pecado e remover toda a condenação que estava sobre nós. Muitos de nós temos brincado de religião, de ser crente, de frequentar uma igreja, e o diabo tem gostado disso, porque ele não brinca de ser diabo e tem causado muitos danos. Lembra-te das tuas misericórdias e não nos trate segundo nossas iniquidades, mas dê a cada um de nós um coração que seja capaz de perdoar as ofensas, independentemente do tamanho que elas tenham sido. Que nós sejamos capazes de perdoar como nós fomos perdoados, porque todos nós ofendemos o Senhor com palavras, com ações. Todos nós um dia desprezamos o Senhor, rebeldes, maus. Então nos ajude a perdoarmos como realmente o Senhor dispensou o perdão para cada um de nós, e nos recebeu e nos aceitou. Derrube toda a barreira de inimizade, de intriga e contendas que tem havido em nosso meio. Quebra, Senhor, o orgulho do nosso coração, porque está escrito em Tua palavra que o Senhor resiste àqueles que são orgulhosos, pois todo orgulhoso lembra ao Senhor, a Satanás. Todo orgulho é movido pelo próprio diabo, pelo próprio demônio, Senhor. Então quebra do meu coração, do coração de cada um de nós, todo orgulho e toda soberba, e nos ajude realmente a vivermos para o louvor da Tua glória. Assim nós oramos nessa noite, e pela fé nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Esses dois jovens estão vindo